Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula sobre flambagem. Eu sou Regis Christian, professor universitário e engenheiro civil, especialista em sistemas estruturais de concreto armado convencional. O objetivo dessa aula é um objetivo bem simples, é uma aula de pré-cálculo relacionado ao comprimento equivalente de pilar. E o primeiro conceito que nós estabelecemos é o conceito de flambagem. A flambagem basicamente é um efeito de instabilidade lateral que as barras sofrem. Não só barra de concreto armado, pode ser uma barra de metal, pode ser uma barra de madeira, de plástico, independente do seu material ou equilíbrio interno. As barras compridas estão suscetíveis ao efeito de flambagem. Alguns fatores podem ocasionar a flambagem nas barras. Primeiro, carga crítica de flambagem. A carga crítica de flambagem é a compressão axial ou a compressão simples que essa barra sofre na sua seção. Uma carga acima do seu limite pode ocasionar o efeito de flambagem em um pilar. O segundo fator é o índice de esbeltez do pilar. Dependendo das dimensões de comprimento e de largura desse pilar, esse pilar pode sofrer, em função da sua arquitetura, essa estabilidade lateral. O terceiro fator é a resistência do material, relacionado também com o seu equilíbrio interno. Podemos simplificar o equilíbrio interno dos materiais com a seguinte questão. Se eu pegar uma barra de EVA ou de isopor e se eu aplicar uma compressão axial simples nessa barra, com certeza ela vai flexionar, ela vai sofrer inicialmente esse efeito de flambagem de forma muito mais fácil do que se eu fizer a mesma coisa numa barra com as mesmas dimensões, porém uma barra de madeira ou uma barra de metal. Então a resistência do material também tem a ver com a questão da flambagem. E o quarto fator que pode influenciar a flambagem nas barras está relacionado com os recalques acidentais. Por exemplo, o recalque de fundação de um pilar. Vou postar um vídeo exatamente sobre a recuperação de um pilar com início de efeito de flambagem, um trabalho que eu mesmo fiz. Mas vocês me acompanhem nas redes sociais, vocês vão ter acesso a esse trabalho de recuperação estrutural feito por mim. Nessa videoaula, o meu objetivo é ressaltar a importância de se conhecer as características de esbeltez do pilar. Não falando apenas sobre o índice de esbeltez do pilar, mas do reconhecimento dessa grandeza e de como ela influencia na questão do pré-cálculo do pilar. É um cálculo simples de fazer, é um cálculo do dia a dia que os engenheiros ou técnicos em edificações podem aplicar à mão quando for fazer o projeto das suas edificações. O índice de esbeltez dos pilares ele influencia diretamente nos resultados de dimensionamento. O índice de esbeltez é aquele que avalia o quanto uma barra comprimida é mais ou menos vulnerável ao efeito de flambagem. A esbeltez é uma medida mecânica utilizada para estimar com que facilidade um pilar ou uma barra ela vai se curvar ou ela vai sofrer a flambagem. Na prática, o que eu quero demonstrar para vocês aqui é apenas o reconhecimento do que é uma barra esbelta. Um reconhecimento muito prático. Então, no modelo 1, nesse desenho 1 de pilar, nós temos um pilar com uma altura representada pela letra H maiúscula X, não interessa que altura é essa, e também uma largura representada ali pela letra B. Se nós olharmos apenas para esse modelo 1, eu não tenho como dizer se ele é esbelto ou não. Contudo, se nós formos comparar essas duas formas de pilar, no modelo 2 nós temos também um pilar com a mesma altura, porém com a largura muito menor. Só olhando para esses dois modelos, para o modelo 1 e para o modelo 2, nós já reconhecemos facilmente que o modelo 2 é um pilar muito mais esbelto do que o modelo 1. Então, para esse exercício de pré-cálculo, basta que nós tenhamos em mente
e consigamos reconhecer o que é um pilar esbelto, o que é um prédio, uma edificação esbelta. A NBR 6118, na versão 2014, ela estabelece os requisitos básicos exigíveis para os projetos de estruturas em concreto armado. Na seção 13.2.3, que fala sobre pilares e pilares de parede, ela traz o seguinte texto: a seção transversal de pilares e pilares de parede maciços, qualquer que seja a sua forma, não pode apresentar dimensão menor que 19 centímetros em uma das suas faces. A sua menor face não pode ser menor do que 19 centímetros. Em casos especiais, é permitido a consideração de dimensões entre 19 e 14 centímetros, desde que se multipliquem os esforços solicitantes. Traduzindo, pessoal, de forma convencional, 19 centímetros é a mínima dimensão que se pode ter em uma das faces de um pilar. Agora, se você majorar os esforços solicitantes dessa estrutura, desse pilar, de acordo com os índices, os fatores de multiplicação que a norma traz no texto, você consegue também reduzir essa dimensão da menor face do pilar para 14 centímetros. É importante dizer que, em qualquer caso, não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 360 centímetros quadrados. Então, nós temos aqui, nesse desenho do lado aqui do slide, né, nós temos um pilar retangular, onde nós temos uma dimensão A, que é uma das faces do pilar, é a maior face do pilar, e temos uma dimensão B, que é a menor face do pilar. Então a norma diz que, nesse exemplo, nesse modelo, não é um pilar quadrado, é um pilar retangular, a dimensão B ela não pode ser menor que 19 centímetros, ou, caso eu majore os esforços solicitantes desse pilar em específico, eu consigo reduzir de 19 para 14 centímetros. Então, teoricamente, de acordo com a 6118, as edificações elas só poderiam ter pilares, no mínimo, né, com 14 centímetros na sua menor face, de 14 para cima. As minhas estruturas, as estruturas que eu costumo projetar, principalmente as estruturas de pequeno porte, as residências, sobrados e assim por diante, na maioria das vezes eu utilizo tijolos de 9 centímetros por 19 por 19. É esse que está aqui na figura do lado. Então, por uma questão de arquitetura, eu não costumo deixar pilares ressaltados. Eu sempre utilizo pilares embutidos na parede. A pergunta é, se eu tenho como requisito a dimensão mínima de 14 centímetros na menor face, como que eu consigo embutir um pilar numa alvenaria que tem 9 centímetros na sua menor face? Teoricamente, a minha estrutura estaria fora de norma, correto? Ainda bem que nós temos a NBR 15575 na sua parte 2, na versão 2013, e ela trata sobre edificações habitacionais e desempenho. Bom, a parte 2 fala sobre cálculos. Vejam bem, no item 7.2.2.1, ela traz o seguinte texto: para casas térreas e sobrados cuja altura total não ultrapasse 6 metros, desde o respaldo da fundação, de cota mais baixa até o topo da cobertura, não há necessidade de atendimento às dimensões mínimas de componentes estruturais estabelecidas nas normas de projeto estrutural, entre elas a NBR 6118. Contudo, resguardada a demonstração da segurança e estabilidade pelos ensaios previstos nesta norma, item 7.2.2 e item 7.4, bem como atendidos os demais requisitos de desempenho estabelecidos nesta norma. Muito bem, essa NBR nos traz uma esperança de cálculo, de tornar essas estruturas de responsabilidade técnica em função de estarem respaldadas por um ensaio, por um cálculo de estrutura. Então vejam bem, eu quero construir
um pilar que seja embutido na parede, sendo que eu estou utilizando uma alvenaria de 9 centímetros de largura. Eu já sei que o meu B, aqui nesse desenho, é os 9 centímetros de largura. A pergunta que se faz é: qual é a altura máxima que eu posso chegar nesse pilar sem que ele sofra o efeito de flambagem, a instabilidade lateral? Por isso que eu disse no começo que essa aula trata-se de um pré-cálculo, porque nós ainda não dimensionamos a armadura desse pilar. Nós ainda estamos dimensionando os resultados de pré-cálculo para que depois a gente consiga dimensionar a armadura. Mas esse cálculo, ele já nos dá um índice de segurança e nos fala o seguinte: você pode chegar até X metros de altura com um pilar nessa largura, que você ainda assim está seguro, o pilar não vai sofrer estabilidade lateral ou flambagem. E para que a gente obtenha esse índice de segurança, para que a gente consiga calcular o comprimento equivalente de pilares, nós vamos utilizar esta fórmula. O LE significa o comprimento seguro de pilar, o lambda, que é um coeficiente de segurança para pilares excessivamente esbeltos. No nosso caso, nós vamos utilizar o coeficiente de 140, determinado também por norma. O B significa a menor face do pilar que eu desejo construir, então no nosso caso vai ser 9 centímetros. E a raiz quadrada de 12 é a ponderação desse cálculo. Esse cálculo estabelece as condições de segurança e nos dá o resultado de comprimento equivalente de pilar para as edificações escritas na NBR de desempenho. Então existe uma classificação para essas edificações. A gente não está falando de edificações de grande porte nem de médio porte. São edificações residenciais, térreas ou sobrados até 6 metros de altura. Então vamos para o primeiro exemplo. Aqui do lado esquerdo nós temos o exemplo da fórmula. Nós sabemos que a intenção é utilizar uma alvenaria de 9 centímetros de largura. Então aqui o meu pilar ele vai ter 9 centímetros de largura, mas eu não sei ainda qual é o comprimento máximo que eu posso chegar. Então o comprimento equivalente de pilar ele vai ser igual a 140, que é o lambda, que é o coeficiente de comprimento desse cálculo, vezes 9, esse 9 é os 9 centímetros de largura da minha alvenaria, dividido por raiz quadrada de 12. O resultado é um comprimento de pilar de 363 centímetros de altura. Bom, essa regra de cálculo ela se aplica a pilares duplamente travados, ou seja, eu tenho um baldrame embaixo, a partir dessa cota eu começo a contar 363 centímetros até a cabeça do pilar de engastamento com a minha viga. Então, a viga ela tem uma altura, ela tem uma cota. Nesse caso, eu coloquei como exemplo uma cota de 40 centímetros. É necessário que, para que a gente obtenha a altura correta do pilar, eu faça a diminuição desses 40 centímetros. Então, o H final do meu pilar ele vai ficar sendo 363 centímetros menos H da viga, ou menos 40 centímetros. Nós teremos o resultado de 323 centímetros, ou 3 metros e 23 centímetros, para que eu possa construir esse pilar com segurança, sem que ele sofra o efeito de flambagem. Como dito anteriormente, essa regra se aplica a pilares duplamente travados. Mas e se nós estivermos falando de um muro sem a passagem de uma viga na sua parte superior? Nós teremos então um pilar apenas com um travamento, unitravado. Nesse caso, o cálculo ele é o mesmo, comprimento equivalente de pilar igual a 140, que é o lambda, vezes 9 centímetros, que é a largura da minha alvenaria, dividido por raiz quadrada de 12. Comprimento equivalente de pilar, 363,7 centímetros, dividido por 2. Nesse caso de pilar unitravado, nós temos que dividir esse comprimento por 2. E aí nós teremos o comprimento desse muro sendo 1,81 m. Bom, um fator muito importante é que a NBR ela estabelece que nós devamos ainda atender os 360 centímetros quadrados de pilar. Então, fazendo o passo a passo, pessoal, eu sei que tem engenheiros muito experientes assistindo
mas também tem estudantes. Então, fazendo um balizamento aqui, eu vou fazer o passo a passo de como encontrar o resultado da outra face do pilar. Se uma face do pilar vai ter 9 centímetros, a maior face do pilar vai ter quantos centímetros para que a gente alcance o mínimo estabelecido pela norma, que é os 360 centímetros quadrados de seção desse pilar. Então o cálculo é muito básico, 9 centímetros vezes A. Então aqui nesse desenho do pilar eu tenho 9 centímetros é a dimensão B, nós já sabemos. E quanto é a dimensão A? Então nós vamos multiplicar 9 vezes A igual 360 centímetros quadrados. Fazendo aqui uma reorganização matemática, A igual 360 dividido por 9. O resultado de A é 40 centímetros. Então, para que a gente consiga atender a norma, para colocar um pilar embutido numa alvenaria de 9 centímetros de largura, nesse tijolo padrão de 9 centímetros, e atender a seção mínima de 360 centímetros quadrados, uma face vai ter 9 centímetros para caber dentro da alvenaria e outra face vai ter no mínimo 40 centímetros. Por que nós devemos atender esse padrão mínimo? Porque quando nós formos calcular a armadura desse pilar, nós temos uma coisa lá chamada taxa de compressão. Se nós atendermos esse padrão de 360 centímetros quadrados, certamente no nosso cálculo a gente vai passar pela taxa de compressão. Às vezes não, dependendo da altura desse pilar ou da carga que se aplica nesse pilar, mas na maioria das vezes nós vamos passar nessa taxa e vamos conseguir continuar o nosso cálculo da armadura. Então, fazendo aqui o resultado, uma prova real, 40 vezes 9, 360 centímetros quadrados. Bom, professor, mas eu quero construir um pilar mais alto. Eu preciso chegar num H, que é a altura do pilar, desejado de 5 metros. Então, como é que a gente faz? Fazendo aqui o passo a passo novamente. Comprimento equivalente de pilar igual 140. E aí nós vamos escolher o tipo de alvenaria. Vamos tentar aqui a alvenaria padrão de 14 centímetros de largura. Então, comprimento equivalente de pilar igual 140, que é o lambda, vezes a largura dessa alvenaria, dividido por raiz quadrada de 12. Comprimento equivalente de pilar, o resultado 5,65 metros. Diminuindo lá o H da viga, o engastamento superior, 5,25 metros é o meu limite máximo de altura desse pilar. E seguindo, para a gente encontrar então a dimensão da outra face do pilar, a dimensão A, seguimos aquela mesma metodologia de cálculo, um cálculozinho bem simples. 14, que é a dimensão B, vezes a dimensão A na igualdade 360. A igual 360 dividido por 14. A igual 25,7 ou 26 centímetros. Fazendo aqui uma matemática para fazer uma prova real. 26 vezes 14 igual a 364 centímetros quadrados. Passamos no requisito de seção mínima de um pilar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse cálculo. Nós teremos outros vídeos, teremos vídeos ainda de dimensionamento de lajes, de vigas, de pilares, de fundação e também de escadas. Me acompanhem nas redes sociais e vamos sempre compartilhar conhecimento. Muito obrigado a todos. Dá um joinha aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, vamos distribuir conhecimento e eu agradeço a sua atenção. Grande abraço!